toda distração, todo sentimento contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor, fique lá para fora, não esteja aqui atrapalhando o culto. E eu peço, Senhor, que a Tua presença permaneça conosco. Quero agradecer a vida de cada pessoa que veio, Senhor. Agradecer ao Ministério do Louvor que foi aqui nessa noite sendo usado grandemente, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Por isso eu não sabia que te agradecer pela Tua presença no nosso meio. Tua presença é quase que palpável, Senhor. Quero te agradecer por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quem está sentindo a presença do Deus? Aleluia. Eu creio que eu vou falar mais para a igreja. Pode sentar, irmão. Eu creio que eu vou começar a pegar mais no pé dos irmãos para a gente estar lendo a palavra durante a semana, né? Porque se a gente deixa para vir adorar o Senhor somente no sábado, 2 horas só, fica um jogo meio que desigual. Mas se a gente começa a buscar constantemente em casa, acontece isso que aconteceu aqui agora. Fica um ambiente mais gostoso, a presença do Senhor flui mais. E eu gostaria de estar, né, hoje trazendo uma palavra. Semana passada nós tivemos o nosso culto de missões, a qual nós pudemos falar referente à fragrância daquilo que nós ofertamos, né? Você deve lembrar que a oferta para você fez semana passada pode estar fazendo diferença na vida de uma criança que está lá no Paquistão, né? Nós temos trabalho no Paquistão, temos trabalho no Bangladesh, na Índia, e se eu não me engano, em Bangladesh nós temos uma escola que ela compra criança. Ela compra criança e tira as crianças da escravidão e ali ensinar a palavra de Deus para ela, conforme a Mineira tem feito já há algum tempo ali. Então, esteja com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu creio que o Senhor vai estar falando conosco. Eu estava aqui, né? De semana passada para cá, tem tantas oportunidades de estar fazendo umas mensagens, mas tem uma mensagem bem específica que o meu neto, quando foi esses dias lá em casa, ele estava assistindo um desenho lá que chama Super Book, né? Que é um desenho que conta histórias da Bíblia. Ele contou a história de Davi e Saul. E contou uma passagem assim, eu falei, nossa, isso aqui eu vou ter que levar para a igreja, porque na hora que eu assisti, eu já fui impactado. E eu gostaria que vocês pudessem abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 24. 1 Samuel, capítulo número 24, versículo de número 12. Eu estou na dúvida se eu leio o capítulo inteiro com vocês, que é um capítulo inteiro, né? Então, vamos ler somente o versículo 12. 1 Samuel, capítulo número 24, versículo número 12. O texto vai dizer assim: julgue o Senhor, esse é Davi falando para Saul, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Porém a minha mão não será contra ti. Para mim poder estar trazendo uma explicação melhor, imagine comigo aqui, você conhece um jovem, né? E o jovem está, aquelas pessoas que trabalhavam com armas antigamente, forjador, ferreiro, né, que falavam, né? Imagina um ferreiro que ele está num período de guerra e ele é um ótimo ferreiro, e o general de um exército da qual ele faz parte fala: olha, seu ferreiro, né, faz para mim aí uma espada, só que essa espada ela tem que ser uma espada especial, tem que ser uma espada única. E esse ferreiro ele começa a fazer uma espada específica e determinada para uma ocasião, uma situação especial. E quando ele está fazendo essa espada, chega para ele a notícia que aquela espada ia ser dada para o pai, para a pessoa que tinha matado o pai do ferreiro. Então eu achei interessante essa ilustração que o ferreiro, um ótimo ferreiro, ele faz uma espada específica, só que quando chega a mensagem para ele que aquela espada ia ser dada para alguém que lhe fez mal ao ponto de tirar a vida do próprio pai, ele estaria certo de não fazer a espada? Estaria. Eu acho que não ia fazer mais não.
Fala, não vou fazer, não vou terminar essa espada, não. Esse cara aí matou meu pai, por que eu vou fazer isso? Só que essa ilustração diz que esse ferreiro ele se empenha mais ainda. E ele termina uma espada, talvez seja a espada mais perfeita que ele tinha feito, e ele terminou. E alguém chega para ele e fala assim, mas você terminou a espada para aquela pessoa fez mal para você. E aquele ferreiro ele deixou uma frase que é muito interessante. Se eu estragar essa espada, ela cortará o meu caráter antes de tocar em outro homem. Se eu estragasse essa espada, ela cortaria o meu caráter antes de tocar qualquer outro homem. Essa ilustração tem tudo a ver com esse capítulo de 1 Samuel, capítulo número 24. Eu recomendo depois vocês lerem, porque é algo muito forte esse texto. Todo mundo conhece a história de Saul e Davi, amém? Saul era o rei que estava já reinando em Israel, e Samuel foi o homem que ungiu Davi, e Davi tinha já unção de rei. E Saul, quando descobre que Davi ia ser o sucessor, ia ser o rei, o que é que Saul decide fazer? Saul, movido por inveja, ele decide atingir a vida de Davi, e ele decide ali matar até Davi. Muitas das vezes Saul queria realmente matar Davi. E cria uma circunstância, da qual nós vamos ver no capítulo número 24, que Davi ele tem uma situação que Deus, não entre aspas, que ele poderia dar um fim naquela perseguição de Saul contra ele. Eu quero, para que eu não possa sair daquilo que eu fiz no meu esboço, eu vou ler um pouquinho o esboço, mas é algo muito interessante. Olha só, todos nós em algum momento nos sentimos feridos por alguém, como a ilustração da espada, e também como a história de Davi e Saul, ou Saul e Davi. Seja por algum desses motivos aqui, em algum momento nós sentimos que fomos machucados por alguém, seja por uma traição, seja por uma palavra, seja por um abandono, talvez até por uma rejeição também. Então, muitas das vezes a vida nos coloca diante dessas pessoas que nos machucaram, como a história de Davi. Saul perseguia Davi, e nesse capítulo de número 24, o texto aqui já diz assim: Davi poupa a vida de Saul. Davi ele está fugindo de Saul, porque ele não queria fazer mal para Saul, porque Deus era com Davi, e Davi se refugia em uma caverna. E nesse capítulo número 24, na caverna que Davi estava, Saul entra nessa caverna sem saber que Davi estava lá. E tem a circunstância que Davi ele tinha a oportunidade de matar Saul. Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Só que esse texto diz que Davi decide não fazer nada com Saul. E aqui entra essa questão. Todos nós, em algum momento, fomos feridos por alguém através de alguma das situações. Uma palavra injusta, uma traição, uma rejeição. E constantemente, muitas das vezes, Deus nos coloca perto dessa pessoa que em algum momento nos fez mal. Como aconteceu. Tinha tanta caverna para Saul ir, e Davi estava escondendo dele numa caverna, e Saul vai nessa mesma caverna, e lá cria essa situação. Puxa, eu podia terminar isso aqui hoje, porque Deus está comigo. Olha só, muitas vezes a Bíblia nos coloca diante dessas pessoas que nos fizeram mal em momentos em que poderíamos revidar com alguma palavra ou atitude. Mas é nesse momento, quando surge essa oportunidade de você descontar aquilo que ele fez comigo na fábrica, vou descontar aquilo que ela fez comigo, vou descontar aquilo que ele fez. Nesse momento de dar o troco, descontar, Deus não está olhando só para aquilo que nós vamos fazer, Ele está observando o que nós estamos nos transformando. Essa foi a história de Davi e Saul nessa caverna, no livro de 1 Samuel, capítulo número 24. Em 1 Samuel, capítulo de número 24, Davi está diante do homem que o perseguia e queria matá-lo. A chance de acabar com aquela angústia estava nas suas mãos, mas Davi fez algo que poucos fariam. O que é que Davi decidiu fazer? Davi decidiu honrar a Saul. Tem como a gente imaginar isso? Tem como a gente imaginar, a pessoa me fez mal, a pessoa está me perseguindo, a pessoa lançou
jogou lança em mim. Se fosse nos dias de hoje, vamos colocar se ele tivesse dado um tiro nele, né? Eu esquivei do tiro que essa pessoa deu em mim, porque ele queria me matar. Mas eu, quando tenho a oportunidade de dar o troco, o que é que eu faço? Eu decido honrá-lo. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Isso é uma ação somente espiritual, né? A chance de acabar com aquela angústia estava nas mãos de Davi. Mas Davi faz algo que poucos fariam. Ele escolhe honrar. E é aqui que começa o verdadeiro reinado de Davi. O verdadeiro reinado de Davi começa na hora em que ele decide honrar Saul. Não era no trono que iria ser começado o reino de Davi, mas seria antes através de uma atitude que se chama honra. E é aqui que começa o verdadeiro reinado de Davi, não no trono, mas no coração. Provérbios, capítulo número 4, versículo número 23. Tem um texto que é muito interessante, Provérbios 4, 23. Hoje a gente cantou muito sobre coração, né? Separaram que hoje teve muita palavra referente ao coração. Então, Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem fontes de vida. Já pensou se o coração de Davi fosse um coração rancoroso? Está ali diante dele o homem que queria matá-lo, e ele poderia ali facilmente terminar aquela situação, indo lá dando uma flechada nele, né? Usando a funda que ele usou para derrubar Golias. Ele poderia ali finalmente acabar com aquilo ali. Mas nós vemos que o coração de Davi era um coração tratado. Davi era um homem que tinha um coração curado. Davi era um homem que entendia o que era honra. E ele decide o quê? Aí volta aquele texto da qual a gente viu no começo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 24, 12, que diz: julgue-me o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porque a minha mão, aleluia, não será contra ti. A minha mão não se levantará contra Saul. Por que Davi decide fazer isso? Essa mensagem ela é um exemplo para quem já foi ferido alguma vez. Quem está se identificando com Davi aqui? Quem que tem um Saul que te persegue? Tem algum Saul na vida de você? Talvez seja um líder, né? Talvez seja o marido, talvez seja a esposa, talvez seja o pai, talvez seja o filho. Alguém que já te persegue e já lançou lança sobre a sua vida para te matar. Não é para te ferir, é para te matar. E esse texto aqui é um texto da qual Deus está nos usando hoje para trazer algo. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu pude ver o coração de Davi, o coração curado. Porque quando nós temos um coração curado, nós podemos curar outras pessoas. Tudo começa através do coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então essa mensagem é um exemplo para quem já foi ferido, para quem já foi desprezado ou injustiçado. E mesmo assim, deseja fazer como Davi, com um coração que escolheu honrar, mesmo quando tudo dentro dele poderia fazer com que ele viesse fazer o contrário. O coração, talvez assim, dentro de Davi, ele estava naquele impulso humano de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o coração de Davi falou mais alto, falou: não vai fazer isso. Você é escolhido por Deus. Nós somos homens e mulheres escolhidos por Deus, amém? No momento de dar o troco, Deus está de olho. E muitas das vezes é Deus que cria essa circunstância. É Deus que põe Saul perto de nós, para ver qual será a nossa reação. Se Davi tivesse matado Saul ali, porque na verdade o texto, quando você for ler o texto, diz que Saul ele entrou na caverna para esvaziar o ventre, esvaziar a barriga. Não precisa falar o que fez, né? Ele entrou ali para esvaziar a barriga. Todo mundo sabe o que ele foi fazer. E quando ele estava naquele momento lá, Davi ele poderia ter finalizado aquela situação. Então, quando acontece essa situação de Deus nos colocar diante da pessoa que nos fez o mal, Ele está olhando dentro de nós. Ele está olhando o nosso coração. O que será que Ele vai fazer agora? O que será que ela vai fazer agora? Será que ela vai descontar aquilo que ele fez, aquilo que ela fez?
Será que ele vai voltar naquela situação e vai terminar isso? Porque isso conta muito mais conosco do que com a pessoa. A pessoa que nos fez mal, para ele não importa. Agora, conta mais para nós que somos crentes, somos cristãos. Então, isso aqui só é uma breve introdução para a gente poder entrar nos pontos, né? Na verdade, é nos pontos que a gente aprofunda mais essa mensagem. Então, todo mundo sabe aqui, né? A gente traz a palavra. Eu faço questão de pôr 4 ou 5 pontos para a gente poder compartilhar na célula. Por isso eu gostaria de reforçar, né? Esteja indo numa célula, não fique sem ir na célula. Nós temos bastante células aqui, glória a Deus por isso. Mas que eu gostaria que todos pudessem estar participando, porque é nesse momento de célula que nós vamos poder compartilhar isso que está sendo falado aqui. E eu tenho certeza que Deus vai ter muito para fazer nas nossas vidas. Primeiros 5 pontos, então, para a gente ver sobre essa história. Isso aqui, se eu fosse trazer um nome para essa mensagem, seria um coração tratado, né? Ou um coração curado que decide honrar. Amém? Então, 5 pontos para a célula. Primeiro ponto: a honra depende do respeito que nós temos com Deus. Primeiro ponto: a honra diz respeito com aquilo que nós temos referente a Deus. Como é que você vê Deus? Você vê, da forma que você vê Deus, da forma que você respeita Deus, é a forma na qual você vai agir numa situação como Davi tinha diante de Saul. Veja só, em 1 Samuel, capítulo número 24, versículo de número 6, mesmo 6, olha só, volta para o 5, para o 5. Vai o 6, porque depois eu vou voltar nesse versículo. E disse aos seus homens, veja bem que Davi, ele estava ali naquela situação que poderia terminar aquilo ali. No versículo número 6, ele diz isso aqui para os homens que estavam com ele. E diz aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Ao quê? Ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor, né? Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. A palavra ali para ungido é Machia, né? É a mesma palavra que é usada para Messias. A palavra ungido, no original hebraico ali, é a mesma palavra para Messias. Então isso revela que para Davi, a unção divina colocava em Saul em uma categoria sagrada, mesmo que a sua conduta fosse totalmente reprovável. Saul tinha uma atitude reprovável? Saul tinha uma atitude reprovável. Saul, ele perseguia o Davi em todo lugar. Saul tinha inveja de Davi. Saul queria matar Davi. São atitudes de um líder, são atitudes reprováveis, sim ou não? Se Davi matasse Saul, poderia acontecer alguma coisa com ele? Não. Ele era escolhido de Deus também. Mas Deus cria essa circunstância para que a gente possa ver, respeitar, até onde eu respeito Deus. Porque se eu não consigo respeitar a Deus, ou se eu não consigo honrar a Deus, eu não vou honrar quem está próximo de mim. Se eu não honro a Deus, eu não vou honrar o meu líder. O que Saul era de Davi? Saul, ele era rei. Mas Davi também havia sido ungido para ser rei. Mas Davi ainda não estava no trono. Então Davi, ele estava subordinado a Saul. E Saul, ele era um mau líder. Porém, Davi, ele não decidiu fazer nada contra o líder. Mesmo sendo um mau líder, Davi decidiu honrar o líder que ele tinha. Isso revela para Davi que a unção divina que estava sobre Saul ele colocava Saul em uma categoria sagrada, mesmo que a sua atitude fosse reprovável. Na mentalidade hebraica, tocar em alguém ungido, olha só isso aqui, presta atenção. Naquele tempo, quando uma pessoa ela era ungida, ela era consagrada, como Davi foi. Quem lembra a consagração de Davi? Saul já estava reinando em Israel, fez coisas erradas, se afastou de Deus, deu atenção mais para o povo que para Deus.
Deus falou, olha, eu vou levantar um outro rei, e Samuel vem e unge Davi, não é isso? Então Davi tinha um santo Senhor sobre a vida dele. Naquele tempo havia um pensamento assim: eu posso fazer qualquer coisa, menos tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque se eu tocar no ungido do Senhor, é como se ele falasse assim, eu estou tocando em alguém que foi Deus que escolheu. Olha só, na mentalidade hebraica daquele tempo, né, ser ungido era tocar na decisão soberana de Deus. De novo, tocar em alguém ungido era tocar na decisão soberana de Deus. Davi, portanto, demonstra não apenas respeito ao homem, mas temor diante de Deus, que havia escolhido aquele homem, ainda que ele fosse um homem ruim. Davi decidiu não tocar naquele homem, porque era um homem que Deus havia escolhido. Era um homem da qual havia ali uma unção sobre a vida de Saul, mesmo sendo um mau rei. Vamos para a aplicação, isso aqui é muito bom. Aplicação. Hoje vivemos em tempos em que se tornou comum desonrar pais, patrões, líderes ou autoridades, baseando nos seus erros. Querido, se você ficar 5 minutos comigo, você vai descobrir um monte de erro que eu tenho. Sou uma pessoa que tem muito falha. Se você ficar 5 minutos comigo, você vai ver. Mas isso, né, e independente se eu estiver junto com algum líder e eu começar a ver falha deles, tem até no YouTube, tem um pastor que eu não gosto dele. Eu gosto dele porque sempre que ele aparece para fazer postagem no YouTube, ele sempre aparece para falar mal de alguém, né? Se eu conhecer um outro pastor e eu souber que ele tem uma falha, eu jamais vou apontar a falha dele, porque eu posso ser aquele que vai olhar errar na mesma situação que ele errou em alguma outra área. Então, olhar para as falhas de um líder e querer julgar ele pelas falhas dele, Davi não fez isso. O coração de Davi era um coração curado. Davi sabia que Saul queria matá-lo, mas ele decide mesmo assim honrar Saul. É um ensinamento forte, né, queridos? É um ensinamento que tremendo esse ensinamento. Porque hoje em dia, eu não sei se é questão da geração na qual a gente vive hoje, mas hoje, a geração de hoje, eu imagino que antigamente também, o normal é você não respeitar aquilo que é falado pelo líder, ou pelo chefe, ou por alguém que tem um título, ou é superior na referente a um cargo. E a gente, quando quebra essa autoridade, e a gente está vendo isso no curso do CTL, né? É muito interessante isso. Eu achei, puxa vida, interessante que a gente está falando sobre isso no curso também. E é muito interessante, porque quando quebramos isso, nós estamos quebrando algo da qual Deus escolheu a pessoa para estar nos liderando, ainda que seja uma pessoa cheia de falhas como era Saul. Olha só, hoje vivemos em tempos em que tornou-se comum desonrar pais. Quem é filho sabe dos erros do pai, né? Todo filho conhece, pode, vai saber os acertos, as coisas boas do pai e os erros também. Você vê uma história bíblica referente a isso? Vocês conhecem a história de Noé e os filhos dele? Noé, quando passa ali os 40 dias de dilúvio, baixa as águas, Noé desce ali, abre, né, solta os animais, tudo. E Noé ele vai e começa a beber vinho. A Bíblia fala de que ele começa a beber vinho, chega ao ponto de se embriagar. E quando ele se embriaga, ele começa a tirar as roupas. Um dos filhos dele vem e faz chacota, tira onda com o pai, faz piada com o pai. Os outros dois, quando vê que o pai estava naquela situação de embriaguez e nu, eles entram na tenda de costa e encobrem a nudez do pai. Aqueles dois filhos que fizeram isso foram abençoados por Noé. Aquele outro que desfez, tirou onda com ele levou para cima dele, trouxe para cima dele uma maldição. Não lembro agora qual dos filhos que foi, né? Mas foi um dos filhos de Noé. Então, muitas das vezes tem essa questão de desonrar dentro de casa. Por isso que o título desse ponto é bem interessante. Olha só, a honra depende muito mais a respeito do que nós temos com Deus.
Honrar tem muito a ver com aquilo, como que você honra a Deus. Porque se você não consegue honrar a Deus que a gente não vê, vai ser impossível honrar aqueles que a gente vê. Não consigo amar, se eu não consigo amar a Deus que eu não vejo, eu vou amar meu irmão que eu vejo? Não tem como, né? Então a questão de honra é a mesma coisa. Se eu não consigo honrar a Deus da qual eu não vejo, é impossível eu querer honrar algum líder, a autoridade, né? Então, colocando aqui, o coração temente a Deus honra pela posição e não pela perfeição. O coração de Davi honrava Saul pela sua posição. Foi Deus que colocou, né? Deus que colocou ele ali, então deixa ele lá. Não vai ser eu que vou tirar ele lá. Se foi Deus que pôs, deixa ele lá. Deus honra pela posição e não pela perfeição, porque não existe ser humano perfeito. Tem alguém perfeito? Levanta a mão que eu quero conhecer. Teve irmão lá no fundo, fez assim. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito que teve foi Jesus, que andou nessa terra, tomou sobre si os nossos pecados e pagou um preço por nós. O único perfeito. Então, honrar é dizer, ainda que o outro me desrespeite, a minha resposta será governada pelo que Deus pensa. Olha só, guarda isso aqui. Ainda que o outro me desrespeite, ainda que o outro queira meu mal, a minha resposta será governada por aquilo que Deus pensa sobre mim. Tem a oportunidade de matar ele agora, Davi e Saul. Tem a oportunidade de finalizar ele, acabar com a situação. Mas Deus estava de olho. Deus estava de olho. Será que Davi, o homem segundo o meu coração, ele vai fazer isso? Será que a situação que Deus proporciona para a gente dar o troco, e você vai dar o troco realmente, está falando muito mais de você do que da outra pessoa? Você acredita isso? Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, a honra depende do respeito que temos a Deus. Segundo ponto, a maneira como tratamos quem nos persegue, a maneira que tratamos quem nos persegue revela o nosso caráter. A maneira como tratamos quem nos persegue revela o nosso caráter. De todos os 5 pontos que eu coloquei aqui, esse é o principal. De todos os 5, coloquei 5 pontos aqui. Esse é o principal. Olha só. Esse é o centro de toda a mensagem. Davi ele tem nas suas mãos o poder de matar o seu perseguidor. E mesmo assim, ele age com misericórdia. Ele não apenas poupa Saul, mas o chama de meu pai. Está no verso 11. Verso 11 Olha, pois, Davi falando para Saul. Olha, pois, meu pai, vem aqui a hora do teu manto na minha mão. Presta atenção. Davi ele tem a oportunidade de fazer uma oração e não faz. Ele o chama de pai. E ainda ele se prostra com o rosto em terra. Está lá no versículo 8. Como um sinal de respeito profundo. Verso 8, da qual diz que ele se prostra. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna. E gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi o quê? Se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha só. Esse tipo de se inclinar, com o rosto em terra, se prostrar, é um sinal de um profundo respeito. A gente tem aqui no Japão e a gente entende disso, né? Quando se encontra, faz aquele cumprimento. Naquele tempo, em Israel, a pessoa colocava o rosto no chão mesmo. E aquilo simbolizava ali um ato de profundo respeito. Como é que eu vou ter respeito por alguém que quer me matar? Como é que eu vou ter respeito por alguém que eu sei que é cheio de falhas? Como é que eu vou ter respeito por alguém que quer o meu mal? Davi está nos ensinando hoje um coração curado, decidido a honrar. Um coração sarado, decidido a honrar. A identidade espiritual de um servo de Deus se manifesta não nos momentos de vitória, mas nos testes que Deus nos faz referente ao coração. Olha que profundo isso aqui.
A identidade espiritual de um servo de Deus se manifesta não nos momentos de vitória, mas nos testes do coração. Jesus, o nosso maior exemplo, não respondeu, não amaldiçoou aqueles que o insultavam, mas entregava tudo àquele que julga retamente, né? Está lá a referência 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 25. Vamos ler, isso aqui é muito interessante. Então, vocês lembram quando Jesus está sendo crucificado ali? Historiadores dizem que desde aquele primeiro momento dos chicotes ali, era normal toda a pessoa que ia ser crucificada amaldiçoar os romanos que estavam ali maltratando ele. Era normal a pessoa falar um monte de palavrão ali, era normal, porque naquele momento de dor, de angústia, a única coisa que a pessoa poderia fazer era desejar o mal para o outro. Mas aqui nós estamos vendo aqui, né, que Jesus ele foi o nosso maior exemplo, assim como Davi foi também, né? Que ele não amaldiçoou aqueles que o insultavam. Antes, Jesus entregou tudo àquele que julga retamente. Olha só que texto interessante, falando sobre Jesus aqui. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo, o que ele fez? Ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Qual exemplo? Até no momento de dor, ele não abriu a boca para amaldiçoar ninguém. Ele ficava quieto. A Bíblia diz que ele, como uma ovelha indo para o matador, ele foi em silêncio. Para que sigais as suas, olha ali, o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós sigamos o quê? As suas pisaduras, né? Pisadas. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23. O qual, quando o injuriaram, né? Estavam batendo, maltratando ele ali, não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava, mas o que? Entregava aquele que julga justamente. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo. O que ele levou no seu corpo? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Versículo 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora nós temos um pastor e bispo das nossas almas. Aleluia. Tudo através do exemplo de misericórdia. Tudo através do exemplo da qual ele decidiu não amaldiçoar, não falar mal, né? Continuando aqui. Quando reagimos com ódio, estamos dizendo que somos iguais ao outro. Quando nós temos a oportunidade de revidar, se você revida, você está dizendo eu sou igual a você. Porque a Bíblia diz, nos ensina para a gente não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem. Revida o mal com o bem. Porque se você revida o mal com o mal, você está falando que você é igual a ele, né? Olha só, quando reagimos com ódio, ao ódio, estamos dizendo que somos iguais ao outro. Mas quando respondemos com honra, dizemos que pertencemos a outro reino. Quando nós respondemos uma situação como Davi respondeu, como Jesus aqui deu esse exemplo, nós, quando respondemos com honra, nós estamos dizendo que o nosso reino não é aqui, porque as leis desse reino aqui é olho, né? Como que é aquele texto que diz olho com olho, né? Dente por dente. Quando nós respondemos da mesma forma da qual nós somos atingidos, nós estamos dizendo que somos iguais. Mas quando nós honramos, nós dizemos, nós não fazemos parte disso aqui. Nós somos de outro lugar. Nós pertencemos a outro reino. Amém? O inimigo, ele quer nos deformar através da dor. O inimigo vai criar circunstância, vai usar pessoas para te ferir. Presta atenção nisso aqui, é profundo. O inimigo vai criar circunstância para te ferir. E quando você for ferido pelo inimigo, usando a vida de alguma outra pessoa, isso vai transformar a sua vida.
Olha só, o inimigo quer te deformar através da dor. Deus, pelo contrário, Ele quer nos transformar através da honra. O inimigo, ele vai usar pessoas para liberar a dor sobre a sua vida. Quando você recebe aquilo ali, fica uma marca no coração, fica uma angústia, fica um sentimento ruim. Mas Deus, Ele quer nos transformar através da honra. Um usa a dor para nos transformar, que é o inimigo. E Deus usa a honra para nos transformar. Faça uma pausa, agora. E faça aí um calculista. Quem será essa pessoa? Quem é o Saul na minha vida? Quem é essa pessoa que está sendo usado pelo inimigo para trazer dor para a minha vida? Você consegue pensar em alguém agora? E alguém que tem lançado lança em você, como Saul fez? Saul lançava lança, jogava lança sobre Davi para matá-lo. Por quê? Porque atrás de Saul havia uma batalha espiritual. Saul, de vez em quando, ele era possuído por demônios. Quem é que ia lá livrar Saul? Davi. Como é que Davi expulsava os demônios da vida de Saul? Davi ia lá e ele começava a tocar por ele. Ele ia com as suas armas, dedilhava as armas ali, o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul saía e ele voltava ao normal. E mesmo assim, Saul queria matá-lo. Então você consegue lembrar de alguém que está tentando fazer mal na sua vida? Ele pode estar sendo instrumento do inimigo, justamente para te causar mal, para te causar ferida. Mas é aqui que está o segredo dessa mensagem. Você vai responder da mesma forma que o inimigo está usando ele sobre a sua vida? Ou você vai acabar com o inimigo, derrotar o inimigo, respondendo aquilo que ele faz na sua vida com honra? Forte, não é? Puxa vida, a pessoa quer me fazer mal aqui na fábrica. A pessoa está puxando meu tapete, quer me roubar, então eu vou honrar ele. E isso vai ser para a vergonha do inimigo. Amém? Então, suas atitudes podem ser um espelho mais sincero do que o seu coração diante de Deus. Suas atitudes podem ser pode ser um espelho mais sincero que o seu coração diante de Deus. Terceiro ponto agora. Esperar em Deus é confiar que a sua justiça. Esperar em Deus é confiar que a sua justiça é melhor que a nossa ansiedade. Eu sou ansioso. Então, esperar em Deus é confiar que a justiça de Deus é melhor que a nossa pressa ou ansiedade. Terceiro ponto. Davi já tinha sido ungido por Samuel, lá no livro de 1 Samuel capítulo 16. Ele sabia que ele seria rei. Davi sabia que seria rei, mas ele não se apressou. A oportunidade estava diante dele. E até os seus homens disseram isso, como a gente viu agora. Está lá em 1 Samuel 24, versículo 4. Os homens mesmos disseram isso. Vamos ver desde o 1, que eu quero ler vamos poder até aqui. Vamos lá, desde o 1. E aconteceu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até o cume, até o monte, até em cima das penhas das cabras montesas, lá em cima das cabras de cabra. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. Ele foi, E Davi e os seus homens estavam nos fundos dessa caverna. Versículo 4. Olha só. Então, quando acontece essa situação aqui, versículo número 4, olha só os homens que falaram para Davi. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Não parece algo sério? Os homens de Davi estão falando, os homens que caminhavam com Davi, falavam: olha, é Deus que está proporcionando essa situação. Hoje é o dia que o Senhor está te entregando o teu inimigo, Eis que te dou os teus inimigos, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Ou seja, se você quer matar, mata, E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Davi foi lá aonde Saul estava, e ele cortou o manto sem Saul perceber. Olha só. Então eles falaram como se fosse uma confirmação divina.
Tem situações que a gente acontece, parece que é algo de Deus assim, mas é somente um teste da parte de Deus para ver o nosso caráter. Porque o que realmente importa é o tempo que nós podemos entender o tempo de Deus e o nosso tempo. Davi sabia que ele tinha sido ungido para ser rei, mas aquele não era o momento dele ainda. E Davi não deixou a sua ansiedade falar melhor. Ele poderia rapidamente dar ouvido a que os homens falaram: olha, foi Deus que te trouxe, finaliza isso aí e você já vai ser o rei. Mas Davi, ele decide fazer o quê? Ele vai lá e ele somente corta o manto da ordem do rei. Davi entendeu que o tempo de Deus não pode ser forçado. O tempo de Deus não pode ser forçado. Algo da qual eu aprendi que eu nunca posso forçar nada na vida de alguém. Nunca posso forçar nada na vida de alguém. Tem coisas que a gente não pode forçar. Transformação na vida de uma pessoa você não pode forçar de jeito nenhum. Porque se você força uma transformação da vida da pessoa, não é Deus mais, é você. Sabia que a lagartinha, quando ela está comendo as folhinhas ali, chega uma hora que ela entra num processo. Ela vira um casulo, e se você for lá, o que ela vai sair? Ela não vai mais ser um casulo. Quando ela vira um casulo, depois ela não vai ser mais uma lagartinha, né? Ela vai ser o quê? Uma borboleta, né? Então, se você for lá e acelerar o processo e querer ajudar a borboletinha ou a lagartinha lá, fala: puxa vida, está no casulo ainda, eu vou ajudar ela. Se você tentar ajudar ela ali, vai estar trazendo morte para ela. Então, tem processos da qual a gente não pode tocar. Tem coisas da parte de Deus que é Deus e a pessoa. Tem processos nas nossas vidas que é Deus. Muitos de nós estamos dentro do casulo. E se alguém tentar nos ajudar, pode estar trazendo até morte espiritual para nós. Olha só. Davi entendia que o tempo de Deus ele não pode ser forçado. Se você tentar tirar a lagartinha do seu casulo, ela não vai ser uma transformação correta. E quando ela tentar sair daquele lugar ali, ela vai sair e não vai conseguir nem voar. E vai gerar o que? Vai gerar uma boletinha? Morte. Ele sabia que uma promessa legítima com meios errados gera consequências trágicas. Ele sabia que uma promessa legítima, ele tinha tido uma promessa legítima, sim ou não? Ele foi ungido pelo próprio Samuel, então ele tinha algo legítimo da parte de Deus sobre a vida dele. Mas os meios errados poderiam trazer o quê? Consequências trágicas. Poderiam trazer consequências trágicas. Então, muitas das vezes, quando nós temos uma promessa da parte de Deus, e você vai tentar acelerar o processo, e isso pode ser até por meio de coisas erradas, só vai trazer consequências trágicas, como eu falei aqui na borboletinha. Algo natural na vida de toda lagartinha. Tem a fase da qual ela lagarta, tem a fase da qual ela só come folhinha, e tem a fase do casulo. Se você for acelerar aquilo ali, vai trazer morte. Da mesma forma é para nós também. Temos que respeitar o quê? O tempo de Deus. Sabe quanto tempo Davi ficou sendo perseguido por Saul? 13 anos. Tinha promessa. Se ele viesse a matar Saul ali, ele iria ser levado como rei. Mas ele seria como aquela borboletinha que ainda estava dentro do casulo, não estava pronto para reinar. Porque ele entendia do tempo e o processo da vida dele. Né? Muitos deixam de viver o melhor de Deus porque tentam apressar o processo. Criam atalhos, justificativa e ações erradas, dizendo, eu estou fazendo aquilo que é do agrado de Deus, vou fazer aquilo da qual Deus está comigo, então eu vou até acelerar esse processo. Quer ver outro exemplo de quem acelerou o processo e não deu certo? Deus ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, chama Abraão, tira Abraão da sua parentela e fala o que para Abraão? Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem, e você será uma grande nação. Então, quando Abraão ele sai ali da parentela dele, era só ele e a Sara. Abraão e Sarai era somente um casal, mas ele sai com uma promessa: eu vou ser pai de nações. Mas eles não tinham filhos. Abraão tinha 75 anos. Abraão, né?
Não era Abraão ainda, era Abraão. Ele tinha 75 anos. Chega um momento que Sara olha para Abraão e fala: como é que isso vai acontecer? Que Abraão já é velho, já é de idade avançada, eu também. Então eu vou acelerar o processo. O que Sara faz? Fala: ó, Abraão, chega uma hora, né? Abraão sai com 70, 75 anos, não lembro agora a idade exata, mas ele sai mais ou menos 70, 75 anos. Quando ele recebe a promessa, ele sai da parentela dele com uma promessa que seria pai de multidões. E Sara vai e tenta tirar o casulinho, né? Tenta tirar o borboleta do casulinho e fala: olha, Abraão, é o seguinte, essa promessa que Deus fez para nós está demorando muito. Então faz o seguinte, Abraão, tem aqui a minha serva. Qual que era o nome da serva? Agar. Pega a minha serva, se deita com ela. E acontecerá que quando você se deitar com ela, engravida ela e vai ter um filho. E aí sim vai acontecer as bênçãos de Deus. O que Sara estava fazendo? Acelerando um processo. Que filho que nasce daquela, entre Abraão e Agar? Nasce um filho. O nome desse filho é Ismael. Vocês entendem agora a guerra que tem hoje em dia? Hoje em dia entre árabes e israelenses, começou aí. Porque quando Deus fala para Abraão subir o Monte Moriá, ele fala assim: ó, pega teu único filho. Mas espera aí, e o filho que ele tinha com Agar? Não era o único filho, não? Já era o segundo filho. Acontece que o filho que ele tinha com Sara era o filho da promessa, era o filho que Deus tinha falado para Abraão: você e a Sara terão um filho, não é você e Agar. Você e Agar tiveram um filho, mas ele não faz parte da promessa. Agora, você e Sara, sim, o filho de vocês faz parte da promessa. Então aconteceu isso. Foi tentar ajudar Deus, acelerar o processo. E aconteceu o que a gente está vendo até nos dias de hoje. Guerra por causa de uma atitude ali, de querer quebrar o processo. Amém? Continuando. É por isso que Deus sustentou, é por isso, né, Davi escolheu o caminho mais longo, 13 anos. Foram 13 anos. Ele escolheu o caminho mais longo, porém o caminho mais seguro. Por isso Deus o sustentou no trono. Porque quem espera com honra, reina com autoridade. É por isso que Deus o sustentou no trono. 13 anos de espera. 13 anos de espera. Né? Quem espera com honra, reina com autoridade. Tudo que acontece na nossa vida, quando nós escolhemos o tempo, esperamos, confiamos em Deus e entendemos que o tempo de Deus é melhor que a nossa pressa, isso vai trazer somente benefício para nós. Amém? Quarto ponto: a sensibilidade espiritual se manifesta em pequenos gestos. Sensibilidade espiritual manifesta em pequenos gestos. Após cortar, né, a orla do manto de Saul, o texto diz lá em 1 Samuel 24:5. 24:5 diz: sucedeu, porém, que depois que ele cortou ali a orla do manto de Saul, sucedeu que depois o coração doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Não era algo tão pequeno. Puxa vida, ele só foi lá e rasgou um pouquinho ali, algo pequenininho. Porém, olha só, aqui vemos Davi com uma consciência moldada pelo Espírito. A consciência de Davi era uma consciência moldada pelo Espírito. Davi tinha uma sensibilidade espiritual, que até em pequenos gestos, né, manifesta, a sensibilidade espiritual se manifesta em pequenos gestos. Davi tinha esse entendimento. Algo tão pequeno que ele causou ao rei parecia tão normal na vida de qualquer um, mas na vida de Davi ele entendia algo espiritual. Olha só, cortar o manto não era uma violência física, mas era uma violência simbólica. Era tocar na autoridade espiritual que a Deus havia instituído sobre Saul. Puxa vida, eu cortei a orla do manto de alguém que foi instituído por Deus. Então ele se sentia incomodado, não porque alguém o corrigiu, mas porque na sua alma percebeu que ele havia cruzado um limite invisível. Ninguém falou nada para ele, ninguém falou: olha, você não pode fazer isso.
Mas dentro dele, a consciência dele sentiu que ele passou do limite. Porque ele tinha o entendimento que Saul era um homem ungido por Deus. E se ele fez, ele não queria nem, né, ouvir o que os soldados falavam para ele: não vou fazer isso. Mas, né, ele foi lá e somente cortou a óleo do manto, algo tão pequeno, e mesmo assim ele se sentiu incomodado na sua consciência. Por quê? Porque ele entendeu que ele passou por um limite espiritual. Quantas das vezes nós não passamos desse limite espiritual na nossa vida? Quantas das vezes não foi um óleo da manta, não foi algo tão pequeno como Davi fez com Saul, que somente cortou um pedaço da roupa dele? Mas quantas das vezes a nossa consciência nos condena por algo mais grave? E mesmo assim fazemos um pecado, algo grande, que a consciência não está, a consciência está gritando, o Espírito Santo está gritando dentro de você, e mesmo assim você vai e passa essa consciência, passa esse limite espiritual. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz assim: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa, meu Senhor. Né? O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Versículo 7, olha só. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Essa sensibilidade de Davi é fruto de intimidade com Deus. Davi sabia que ele tinha passado por um limite espiritual, porque ele tinha intimidade com Deus. Quando eu digo aqui, quando eu falo aqui em cima, busquem ao Senhor durante a semana. Não deixe para buscar o Senhor somente no dia de culto. Quando você busca no dia de semana, você vai estar criando uma intimidade com Deus. E quando você tem uma intimidade com Deus, as coisas fluem muito melhor, não somente no culto, mas em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Davi entendia isso. Davi entendia que tocar no ungido do Senhor poderia trazer malefícios sobre ele. Ele entendia do tempo de Deus sobre a vida dele. Davi entendia que aquilo que ele fez, ainda que parecia pequeno aos olhos dos homens ali, ele havia quebrado um limite espiritual. A consciência dele gritou: você quebrou um limite espiritual, você rasgou a roupa de um homem que foi ungido por Deus. Quantas das vezes, né, essa mesma consciência, a voz do Espírito falando na nossa mente, né, falando: olha, cuidado com isso, não faça isso. E muitas vezes quebramos os limites espirituais também, né? O mundo diz que o pecado é só que machuca o outro, mas para quem anda com o Espírito, até pensamentos e intenções têm peso. Olha só, o mundo diz que o pecado é só o que machuca o outro, né? Isso que tem no mundo. Mas para quem tem intimidade com Deus, até pensamentos e intenções do coração tem peso. Só de pensar isso aí já tem um peso, porque é um limite. O Espírito Santo já fala: olha, cuidado com isso, nem tenta. Só tem isso quem tem intimidade com Deus. Hoje muitas pessoas dizem: pelo menos eu não fiz nada de grave. Mas o coração que escolhe honrar se incomoda até com aquilo que ainda não foi feito, né? Pelo menos não foi tão grave isso que eu fiz. Só cortei um pedacinho da roupa de Saul, só vi um pouquinho disso aqui, só falei mal um pouquinho disso aqui, só fiz isso aqui um pouquinho. Mas para quem tem intimidade com Deus, né, o coração dele decide honrar. Quando o coração decide honrar, se ele incomoda até mesmo com coisas que ele ainda não fez. Quinto e último ponto: honrar o inimigo pode ser a chave. Honrar o inimigo pode ser a chave para a transformação. Honrar o inimigo pode ser a chave para a sua transformação ou condenação. Se eu honro o meu inimigo, é uma chave para a minha transformação. Se eu não honro o meu inimigo, pode ser uma chave para a minha condenação. Depois de ser poupado, Saul cai em si. Versículo de número 17. No mesmo capítulo 24. Olha só, essa parte aqui é quando quando Saul sai da caverna,
Davi vai atrás dele com um pedaço da roupa na mão dele. Então quando Saul sai, Davi sai junto, e ele fala isso aqui. E disse... é Saul falando para Davi: mais justo és do que eu. Então deixa eu falar o que aconteceu. Quando Davi corta a roupa dele, ele sai da caverna, Davi vai atrás dele, e Davi fala um monte de coisa. Davi fala assim, olha, hoje o Senhor tinha me dado você nas minhas mãos, eu poderia ter te matado, mas eu não te matei. Isso é tão verdade que aqui está na minha mão o pedaço da roupa que eu tirei de você. Mais ou menos isso, se você ler depois vai ver isso. Está aqui. Então eu não quero teu mal, longe de mim te fazer mal. As minhas mãos não são para te fazer mal. Aí ele fala o texto da qual a gente leu no começo. Aí, depois que Davi fala tudo aquilo para Saul, Saul olha para ele e faz isso aí, fala aquilo ali: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Versículo 18: e tu mostraste hoje que procedesse bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Versículo 19: porque quem há encontrado no seu inimigo e deixaria ir por um bom caminho? Ele está falando assim: quem é em justa consciência, que tendo encontrado o seu inimigo, iria deixar ele dar liberdade para ele? O Senhor, pois, te pague com o bem, por isso que hoje me fizeste. Versículo 20: agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Versículo 21, olha só que lindo isso aqui. Portanto, agora, presta atenção nisso aqui. Eles fazem uma aliança. Alguém lembra da história de Mefibosete? Olha só, tem uma aliança referente de Davi com o filho de Saul, Jonatas, e uma aliança de Davi com Saul também. Olha só: portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigará a minha descendência depois de mim, nem desfará o meu nome da casa do meu pai. Tudo isso aqui é porque Davi decidiu honrar o inimigo. A vida de Davi foi transformada. A vida de Davi foi transformada para melhor, porque ele decidiu fazer o bem para aquele que queria fazer o mal para ele. Se a gente tentar partir disso aqui que a Bíblia está nos falando hoje, não é o pastor, mas se a gente partir disso aqui, tentar honrar aquela pessoa que quer o nosso mal, Deus vai se transformar de uma forma... Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Você responde o mal com o mal, ou você responde o mal com o bem? Nós temos que responder o mal com o bem. Com o bem da qual nós aprendemos aonde? Lendo a palavra, nos aproximando de Deus. Porque não adianta vir à igreja durante todo o culto, durante todo o ano, não adianta fazer jejum. Na hora da oportunidade que você tem para retribuir o mal com o bem, você retribui o mal com o mal. Na lei, na antiga lei mosaica falava, olho por olho, dente por dente. Mas agora a gente não tem mais isso. Hoje nós estamos embaixo da aliança do sangue. Nós hoje somos salvos pela graça, não é por mérito humano, não é pela força do meu braço, não é pelo tanto que eu sou bonzinho, não é por meritocracia, mas é simplesmente por graça. Então, quando a gente decide honrar o nosso inimigo, isso pode ser uma chave para a nossa transformação. O gesto de Davi não apenas expôs a culpa de Saul, mas o desarmou espiritualmente. Saul não tinha como fazer mal mais para Davi ali. Puxa vida, Deus realmente me colocou nas suas mãos hoje. E eu estou vendo que você vai ser um rei melhor do que eu. Eu realmente você vai ser melhor do que eu. Você já é melhor do que eu. Isso quebra qualquer atitude do inimigo. Essa pessoa que está te fazendo mal, que te feriu, ou te fez mal no passado, você tem alguma coisa mais, decide honrar ela para você ver. Ainda que ela não mereça, como Saul não merecia. Mas essa pessoa vai chegar uma hora que vai cair em si. E quando ela cair em si, ela vai falar o que Saul falou para Davi: realmente você é homem de Deus, realmente você é mulher de Deus, realmente você é diferente. Porque no normal é quando um inimigo encontra o outro, um querer matar o outro, mas você não, você teve misericórdia de mim. Então você é um rei melhor do que eu. Você é uma pessoa melhor
melhor do que eu. Por quê? Porque você é diferente. Tem alguma coisa diferente na sua vida. O que é? Eu leio a Bíblia. Eu busco a Deus. Eu sou diferente. Antes eu fazia olho por olho, dente por dente. Já revidava na hora. Mas eu leio a palavra. Eu entendo que eu tenho que responder o mal com o bem. Bem? Então, o gesto de Davi não apenas expôs a culpa de Saul, mas o desarmou espiritualmente. Por um momento, o perseguidor se viu nu diante da misericórdia que Davi teve por ele. Isso mostra o princípio poderoso do reino. O bem desarma, a honra expõe e a misericórdia quebra barreiras. Olha só. O bem desarma, a honra expõe e a misericórdia quebra barreiras. Né? Se o teu inimigo, tem um texto lá, eu não lembro o versículo, mas é Romanos capítulo 12, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e amontoará brasa sobre a sua cabeça. Talvez a libertação de alguém esteja em sua resposta. Às vezes o Espírito Santo não age no outro, porque a nossa reação ainda é carnal, né? Deus não vai agir na vida do outro ainda, porque Ele sabe que a nossa reação vai ser também igual. Mas quando escolhemos o bem, mesmo sem saber que vamos ter um retorno, abrimos caminho para que Deus age na nossa vida. E isso vai fazer o quê? Transformação em nós. A honra que Davi ofereceu a Saul foi um espelho. E o espelho da honra pode fazer com que outros finalmente vejam a si mesmo. O espelho da honra pode fazer com que outro finalmente veja a si mesmo. Conclusão para a gente poder já caminhar para o final. Se o Ministério do Louvor, se já puder vir. Aleluia. Talvez hoje você esteja diante de uma caverna, como estava Saul e Davi. Talvez hoje você carregue promessas como Davi também carregava. Né? E talvez você também ainda tenha feridas na sua alma. Feridas que esse Saul, que queria o teu mal, você também esteja hoje nessa situação de caverna. Né? Tem oportunidades, você hoje tem a oportunidade de responder com dureza. Mas hoje o Espírito Santo te convida a escolher um outro caminho. Presta atenção, talvez hoje, com essa mensagem, você se colocou dentro de uma caverna de novo. E você está trazendo à memória essa pessoa que quer o teu mal. E eu quero te dizer que hoje é o dia em que você pode fazer uma decisão. Ou eu retribuo o mal com o mal, ou eu retribuo o mal com o bem que eu tenho. Tem oportunidade de responder com dureza. Mas hoje a escolha, o Espírito Santo te convida para que você possa ter uma outra escolha. E é uma escolha da honra. Você consegue honrar essa pessoa que desejou o teu mal? Vamos simplificar. Talvez não seja nem alguém que quer o teu mal. Talvez seja somente um líder. Um líder da qual, um líder, um pai, né? O líder que eu falo, pai de família também, é um líder, né? Os pais. Alguém que não quer o teu mal, mas ele é cheio de falhas. E você não consegue identificar, não consegue honrar a vida dessa pessoa, porque você somente vê as falhas dele ou dela. Hoje é esse dia de você honrá-lo, você honrá-lo. O coração que escolhe honrar não é fraco. Ele é forte o suficiente para abrir mão da justiça própria e confiar na justiça de Deus. Ele não está tentando provar nada para o mundo, está apenas dizendo para Deus: eu ainda pertenço a ti. Então, quando a gente toma essa decisão, você não está nem aí porque o mundo pode falar: mas isso é bobagem, você está respondendo dessa forma para alguém que é o teu irmão. Mas perante Deus, é você falando para Deus: não, eu não vou fazer isso porque eu pertenço a Deus. E Deus me ensina a honrar até mesmo aqueles que me perseguem. Deus me ensina a honrar os meus líderes. Deus me ensina a honrar aquele que tem uma autoridade sobre a minha vida. Se você foi ferido, foi traído ou injustiçado, essa noite é a sua chance de liberar esse perdão, liberar essa pessoa. Não reagir, mas somente pelo fato de liberar a honra. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé.
Deve apagar a luz aí, deixar só aqui na frente. Você consegue liberar honra para essa pessoa? Você consegue liberar perdão para uma pessoa que queria ter mal? Honrar pode parecer perda, mas diante de Deus é a preparação para o trono que está sendo forjado dentro de você, como foi para Davi. Na vista dos soldados de Davi, Davi tinha que matar Saul. Mas o coração de Davi estava sendo tratado para quê? Para o dia que ele estivesse no trono de Deus. Se você liberar honra, se você perdoar essa pessoa hoje, é Deus tratando o teu coração para um lugar maior que Ele vai estar te colocando hoje. Você consegue fazer isso nessa noite? Vamos estar orando. Então vamos estar adorando o Senhor. Não sei se tem